Afinal, o que precisa mudar primeiro? As editoras lançarem mais autores nacionais para a gente ler mais autor nacional ou a gente ler mais autor nacional para as editoras lançarem mais autores nacionais? Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e hoje nós vamos falar sobre aquele sentimento escolar de sair do ensino médio e querer tacar fogo no Dom Casmurro. Durante toda a nossa trajetória escolar, a gente relaciona literatura nacional com uma coisa chata para cacete. E os fatos que levam a isso são muitos, mas a gente pode citar aqui o fato de que muitas vezes essa leitura é obrigatória, essa leitura vem acompanhada de uma pressão em uma prova, ou uma redação, ou alguma coisa, e a gente não tem idade o suficiente para compreender o que são essas obras. O resultado disso somos nós, com 17 aninhos, passando no vestibular e dando glória aos céus que a gente não vai mais olhar para a fuça do Machado de Assis. Não que isso seja algo positivo. Se a gente parar para dar uma pesquisada, a gente vai ver como tem poucos brasileiros nessas listas de livros mais vendidos. Pega a revista, pega site, pega onde você quiser, você não vai achar brasileiro nessa lista. E se você estiver procurando um autor nacional que escreve ficção, o número é menor. E se você estiver procurando um autor nacional que escreve e só escreve, que não é uma atriz, não é um youtuber, que não tem outra carreira influenciando essa escrita, aí eu acho que é quase inexistente. E esse tipo de lista retrata bem o preconceito que nós temos com os autores nacionais. E para me ajudar a conversar com vocês sobre esse preconceito que nós temos com os autores nacionais, eu conversei com o Gustavo Ávila, que é o autor de O Sorriso da Hiena, que já apareceu aqui no Conto Encanto, e ele me contou um pouco sobre a história desse livro, que foi lançado totalmente de forma independente. Então o Gustavo me contou um pouco da história dele, me contou um pouco da relação dele com o mercado, e a gente entrou nesse assunto de a relação do autor com editoras e de autor com o público. Se você não conhece o Gustavo, vou dar uma contextualizada. Gustavo é publicitário e o processo de escrita do Sorriso da Hiena durou no total 3 anos. O primeiro obstáculo que o Gustavo enfrentou foi de cara esse lance aí das profissões. Ele teve aí que arrumar toda a rotina dele para continuar no trabalho e ainda assim fazer pesquisa, curso, treinar a escrita e ficar um tempo off para terminar o livro. O Sorriso da Hiena foi um livro todo feito por amigos do Gustavo e a divulgação também ficou toda por conta dele. E aí que entra a nossa questão, por que livros tão bons como o do Gustavo não chegam até nós, que somos o público dele, de uma forma mais fácil e rápida? E tudo bem, a gente entende que para um autor nacional hoje não é nem fácil, nem simples e nem rápido entrar para uma grande editora. Editoras são empresas e empresas trabalham com planejamento a longo prazo, afinal, né, elas precisam se manter, não pode falir aí no meio do caminho. Então a culpa não é das editoras, mas a culpa também não é dos autores. Tem muito autor por aí, tem muita história por aí, e como o Gustavo comentou comigo, rola essa pesquisa por pessoas, por contatos, por e-mails, para tentar bolar alguma coisa, para tentar chegar num contrato, chegar num acordo, chegar em alguma coisa para impulsionar esse livro desse autor nacional. Mas tem muito autor massa aí, com histórias incríveis e muitas vezes histórias muito melhores do que as gringas que a gente vê rolando por aí. Esses autores estão aí. Eles podem estar escondidinhos atrás de um baixo volume de impressão dos livros, mas eles estão aí. Então, falta de autor também não é. Mas, Yara, se a editora não tem culpa e tem autor pra caramba por aí, como é que a gente faz pra mudar esse cenário? Aquela pergunta lá do início do vídeo, quem fez foi o Gustavo. O que precisa mudar? Nós lermos mais autores nacionais para mais autores nacionais serem publicados ou mais autores nacionais serem publicados para a gente ler mais? Parece um pouco na contramão, mas nós leitores temos muito mais poder nas mãos do que pensamos. Citando o exemplo do Gustavo, através das mídias sociais ele chegou até nós, booktubers, e aí então o Sorriso da Hiena é esse xodozinho de todos nós, que todo mundo já sabe, que todo mundo ama esse livro. É através do espaço que nós leitores damos para essas histórias que elas ganham força e poder perante o mercado editorial. Isso porque a principal diferença entre nós leitores e eles editoras é que a editora é uma empresa e como toda empresa ela tem que visar o lucro, ela precisa do lucro para sobreviver e não é errado visar o lucro. Só que nós leitores, a gente não se importa com o lucro, a gente quer uma história massa na nossa mão. As editoras precisam se preocupar com agenda, com logística, com venda, com contrato e nós não. A gente quer um personagem legal, uma ambientação legal, um cenário legal, um livro que vai ficar marcado na nossa história, um livro que a gente vai ler, vai terminar e a gente vai ficar pensando, meu Deus do céu, eu preciso ler outro desse livro aqui. Então talvez a gente nunca saiba se o mercado precisa mudar ou se nós precisamos mudar, mas nós leitores somos a maioria e a gente pode sim virar esse jogo. E parece muito bobo, mas eu estou aqui há 5
todos falando pra te dizer, a partir do momento que você começa a olhar o autor nacional com outros olhos, o mercado nacional também vai começar a olhar diferente. Então, meu povo, antes de torcer o nariz de novo para um autor nacional, vamos lembrar que esse cara tem tanta capacidade quanto um autor internacional. A história dele é tão boa quanto uma história gringa e ele merece o respeito e a nossa atenção. E pense que talvez um tempo atrás Machado de Assis também foi um pivetão com um livro escrito que ninguém queria ler? E olha só no que deu, não é mesmo? Me diga aqui nos comentários o que você achou nesse vídeo, se você vai começar a ir na livraria e vai começar a futricar mais aqueles livrinhos para achar um bom autor nacional para você ler. Muito, muito, muito obrigada ao Gustavo Ávila. Gente, ele mandou um textão por e-mail incrível de lindo, uma pessoa super acessível, uma história ótima. Se você não conhece O Sorriso da Hiena, por favor, conheça. O carinho que o Gustavo tem com os leitores dos livros dele é algo muito bonito, é algo muito único e é outra coisa que a gente também não aproveita nos autores nacionais, esse ponto de contato tão fácil que nós temos com eles, essa forma tão fácil de se comunicar, de conversar, de trocar ideia. O Gustavo foi uma pessoa incrível, colaborou um monte para esse vídeo aqui. Particularmente foi muito enriquecedor, então Gustavo, muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Siga o Conto Encanto em todas as redes sociais e lembra que é lá que a nossa história continua com a hashtag Leiam Nacional. Vamos continuar o papo e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!